palestra tem por tema a cultura da conexão, como explorar a convergência midiática como ferramenta evangelística. Gostaria de chamar a professora Samela de Carvalho. Obrigada. Bom dia, bom sábado a todos. Quero agradecer o convite de participar aqui com vocês hoje, especialmente por falar de um tema que eu gosto muito, pessoalmente, e é uma área que eu tenho me dedicado a estudar um pouquinho mais desde 2014. Na época eu trabalhava na Rede Novo Tempo, tive o privilégio de ser colega do Tico e do Leandro lá por 8 anos. Desde 2017 eu estou aqui no NASP. E eu comecei a pesquisar esse tema, me interessei por essa área justamente pelo contexto da comunicação adventista, uma área que eu sempre fui apaixonada. Então hoje eu vou tentar passar um pouquinho para vocês daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu vi de forma mais rápida, nos trouxeram até um contexto em que nós estamos inseridos nesse momento. Então eu dividi esse tempinho que nós vamos conversar hoje em 3 partes. Vou falar um pouquinho sobre a mudança cultural que acontece em decorrência dessas transformações, depois especificamente sobre a mudança midiática e por último a gente vai falar sobre algumas ferramentas que nós agora temos à nossa disposição e podemos considerar quando nós estivermos pensando em combinar essas duas forças importantes, a comunicação e o evangelismo. Primeira parte de hoje, então, em relação à mudança cultural. A gente precisa compreender que a gente vive um momento de deslocamento de autoridade. A sociedade hoje, ao contrário do que a gente pode ver, eu vou mostrar uma pesquisa interessante aqui para vocês daqui a pouquinho, a gente passou por alguns momentos onde determinadas instituições ou organizações eram a principal referência de autoridade para a sociedade. E a religião organizada, instituições religiosas como um todo e grandes denominações usufruíram por muito tempo da preponderância nesse processo de autoridade. Então a gente tinha como referência, de forma principal, grandes organizações, e especialmente organizações religiosas. E eu queria mostrar para vocês uma pesquisa do Instituto Gallup, é um instituto americano, e ele tem uma série histórica, inclusive eu deixei o link ali embaixo. Se você for procurar lá, Instituto Gallup, Índice de Confiança nas Instituições, você vai ver a série histórica dessa pesquisa, que já há aproximadamente 30 anos, todos os anos, faz uma avaliação de como está a confiança da sociedade em relação a determinadas instituições. Uma das instituições que sempre faz parte da pesquisa, eles também pesquisam sobre instituições políticas, algumas organizações como imprensa. A gente vai perceber que a instituição religiosa, a religião organizada, vem decaindo, e aqui eu escolhi colocar só a partir de 2010, e se a gente for pegar lá na década de 60, 70, eles têm algumas informações lá, a gente vai ver que a religião organizada vinha de um índice de 75%, 76% de confiança da sociedade. Em 2018, a gente chega a 38%, o índice mais baixo que já foi mensurado nessa pesquisa. O que isso quer dizer para a gente? Como que a gente precisa perceber essa mudança cultural? Por vários aspectos, e não apenas os relacionados à comunicação, a religião, a organização religiosa, deixa de ter um papel, uma importância, uma relevância na sociedade, como já teve em alguns momentos da história. Isso é decorrente de inúmeros fatores, sendo um deles relacionado também à comunicação. A gente passa de instituições e organizações como principais pontos de referência da sociedade, agora para pessoas, celebridades, veículos de comunicação. Essas ferramentas são utilizadas hoje como principais pontos de autoridade, principalmente quando a gente está falando das novas gerações. Algum jovem hoje, algum adolescente, ele vai buscar a referência dele num youtuber famoso que ele segue, que ele acompanha, e o que essa pessoa falar vai ter mais peso, vai ter mais relevância do que o que ele ouve em sala de aula, a partir de um professor, na igreja, a partir dos nossos pastores e dos nossos professores. Esse é o contexto de mudança social que a gente vive hoje. A conexão passa a ser mais importante do que as instituições. E aí a gente
mergulha num contexto da mudança midiática, que também passa por transformações muito profundas. A gente, não vou nem entrar na comunicação impressa, que é extremamente relevante para a história da comunicação, mas já trabalhando um pouquinho, pensando um pouquinho no contexto da comunicação de massa, surgimento do rádio, da televisão, a gente via também esses veículos de comunicação como centrais, como também pontos de referência, como grandes influenciadores da forma como a sociedade se comporta. Eu gosto de imagens como essa da televisão, e eu trabalhei, enquanto trabalhava no Novo Tempo, eu trabalhei com televisão especificamente. A televisão, talvez na maioria das casas de vocês ainda, ela ocupa um papel central. Como que você organiza uma sala de estar numa casa? Você vai ter a televisão montada num lugar, sofás em torno daquela televisão. A maioria das casas brasileiras funciona dessa forma. E como que as pessoas organizam sua rotina? É muito comum, era mais ainda, e cada vez isso tem diminuído, mas era muito comum a gente ouvir. Que hora de dormir eu ouvia na minha casa. Hora de dormir, quando o Bonner dava boa noite, era hora de desligar a televisão, ir pro quartinho, ficar quietinho. É hora de dormir. A casa apaga, a casa dorme depois do boa noite do William Bonner e da Fátima Bernardes na época. Hoje, as coisas não funcionam mais assim. A nossa rotina não é determinada mais pela televisão, como já foi em algum momento. A sociedade brasileira, por muito tempo, os seus hábitos, os seus costumes eram influenciados de forma direta por aquilo que passava na novela. A roupa que as meninas escolhiam usar era diretamente influenciada por aquilo que elas viam determinada atriz utilizando. As músicas exclusivamente que eram cantadas eram aquelas que passavam na televisão. Hoje, a gente tem um ponto de partida para esses fenômenos diferente. As pessoas buscam e encontram essa referência, e as novas gerações cada vez mais, em locais diferentes da televisão. Elas vão encontrar isso na internet, nas redes sociais e através de outros canais. Então a gente deixa de ter a comunicação de massa e os veículos de comunicação de massa com um papel tão central e tão relevante. Agora a gente tem uma certa competição pela atenção. E além disso, uma coisa importantíssima muda. A gente tem um novo paradigma que a gente precisa pensar. Se na comunicação de massa, na comunicação impressa, eu dependia diretamente da relação entre dois elementos, espaço e tempo. Por que espaço? Para você assistir televisão, para você receber determinada informação, para você receber determinado jornal impresso que é distribuído, para você ouvir determinado canal de rádio, você dependia exclusivamente de estar em determinada região geográfica. Esse é o primeiro ponto. O que eu aqui recebo de jornal impresso é completamente diferente daquilo que a pessoa lá na África recebe. O segundo elemento, tempo. A nossa relação com o tempo também muda, porque a comunicação era temporal. Tudo acontecia em momentos específicos. O exemplo que eu dei da rotina da sociedade brasileira, que era regida pela televisão. Agora a gente não depende mais disso. Eu posso ouvir o Boa Noite do Bonner em qualquer momento. Eu posso ouvir amanhã de manhã o jornal que vai passar hoje à noite. Eu tenho total liberdade para isso. Eu não estou mais presa a um fator determinante como o tempo. A gente tem um novo paradigma. Enquanto tudo isso está acontecendo, todas essas mudanças que já não são mais novas, uma coisa que aconteceu comigo assim que eu entrei no mestrado. Eu escrevia muito no meu material de pesquisa novas mídias. E a gente ouve bastante essa expressão, eu vou usar ela aqui também. A gente ouve muito novas mídias, porque as novas mídias, em detrimento das antigas. Rádio, TV, jornal é mídia antiga. Rede social, internet, YouTube são novas mídias. Aí um dia uma professora me chamou com o meu texto na mão e falou assim: escuta, por que você está dizendo que é novas mídias? Aí eu falei, velhas mídias, novas mídias. Não entendi a pergunta dela. Eu falei assim, desde quando surgiu esse contexto da internet? Aí eu falei, a partir dos anos 90. Ela, isso é novo? Aí eu fiquei pensando, eu acho que não é tão novo mais, né? E aí a partir daí, toda vez que eu começo a digitar novas mídias, eu me lembro do que a professora falou. Isso não é mais novo. A gente ainda fala porque é uma forma de diferenciar, mas não é mais novo. Isso já é o normal.
já se tornou parte do nosso dia a dia. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, ainda tem muita gente, essa tininha eu acho muito interessante, ela diz o seguinte: nós precisamos repensar nossa estratégia de esperar que a internet vá apenas desaparecer. Agora tem gente pensando isso aí ainda. A nossa estratégia não é lidar com a mudança, a nossa estratégia é esperar que mude de novo. E a gente não pode se dar ao luxo de ser esse grupo dessa reunião aí. A gente tem que considerar que as mudanças já aconteceram, nós já estamos vivendo essas mudanças. Não tem mais tempo de esperar que a internet vá trabalhar de uma forma diferente. E aí, com tudo isso, a gente chega nas novas mídias, que eu acabei de falar que não são mais novas. E a gente tem uma infinidade de novos canais, uma infinidade de novas ferramentas que estão aí à nossa disposição. E eu queria mostrar para vocês alguns dados. Essa pesquisa é de 2018, foi realizada em 2017, lançada em 2018, por uma empresa que se chama Hootsuite. Quem trabalha um pouquinho com internet, com comércio eletrônico, com certeza já ouviu falar. É uma empresa bem conhecida. E eles divulgaram uma pesquisa mundial, em que eles fizeram uma análise do contexto da comunicação digital no mundo todo e divulgaram dados especificamente por países. E aí eu separei os dados relacionados ao Brasil. A gente tem hoje, se vocês derem uma olhadinha na segunda coluna ali, dos 210 milhões de habitantes brasileiros, a gente tem 66% da nossa população acessando a internet. A gente tem 62% da nossa população que são usuários ativos das redes sociais. Isso dá um total ali de 130 milhões de pessoas. A gente tem 68% da população brasileira, no início de 2018, utilizando celulares. E desses que utilizam celulares, 57% da população utilizando as redes sociais através dos celulares. Isso é completamente novo quando a gente para analisar como a comunicação sempre foi estabelecida no Brasil. As mídias tradicionais sempre tiveram um peso muito grande. Agora, quantos estão utilizando telefones celulares, desses que utilizam a internet? 89%. Que estão utilizando smartphones? 67%. E aqui tem inúmeros dados. Agora, quanto tempo essas pessoas que estão na internet gastam na internet? Por qualquer dispositivo, seja computador, celular, tablet. A gente tem as pessoas gastando mais de 9 horas por dia acessando a internet. A gente tem as pessoas utilizando redes sociais pelo menos 3 horas e 39 minutos por dia. Consumindo conteúdo de TV e streaming, aproximadamente 3 horas e 40 minutos, e assim por diante. A gente tem um consumo de mídia concentrado na internet. Isso é fato. Essa pesquisa também me chamou muita atenção. É uma pesquisa de 2015, não é nova, talvez esse índice tenha aumentado bastante. 42% dos brasileiros preferem ficar sem água e luz do que ficar sem celular. Não sei se você já parou. Se você já parou para pensar nessa pergunta, o que você responderia? Talvez alguns de nós responderíamos isso também. Prefiro ficar sem água e sem luz do que ficar sem o celular. Isso mostra a realidade que a gente está vivendo hoje. E aí, no contexto dessas pesquisas de comunicação que falam sobre esse novo momento, essa cultura da conexão, tem algumas pessoas que falam sobre profecias do fim. Não são as nossas profecias apocalípticas, não. São profecias apocalípticas, mas que dizem que a TV vai morrer. O rádio vai morrer. O jornal impresso já morreu, tem gente que fala. As mídias tradicionais, como a gente conhece, deixarão de existir. E por um tempo, se você analisa os dados friamente ali, sem se aprofundar um pouquinho, a gente realmente pode se convencer disso. Não existe mais TV, não vai existir mais rádio, nada disso vai funcionar mais, a única coisa que funciona é isso aqui. Mas eu quero mostrar mais alguns dados para vocês, antes da gente entrar na questão das ferramentas. A gente está vivendo, dentro dessa cultura da conexão, tem alguns que também chamam de cultura da convergência. Que quer dizer o quê? Os meios de comunicação, eles não estão simplesmente morrendo.
eles estão se integrando. E aí a gente passa a ter um ambiente, um ecossistema de comunicação em que os meios colaboram uns com os outros. Isso a gente chama de convergência. É sobre essa integração que eu quero falar hoje com vocês. Olha os dados aqui. Como que essas pessoas que assistem a internet, aqueles que têm acesso, aqueles 68% que a gente viu ali no início, será que eles só estão assistindo, será que eles só estão consumindo informação através da internet? Não. Daqueles lá que responderam essa pesquisa, o primeiro dado que a gente tem ali significa o seguinte, que 93% dos usuários de internet consomem televisão, 93%, consomem conteúdo de televisão na televisão. Mesmo. 8% gravam conteúdo. Aí a gente tem 15% que assistem on demand. A gente tem mais 17% que assistem conteúdo online através do aparelho de televisão, uma nova forma de consumir ainda. E por último, 18% que consomem conteúdo de vídeo online através de outros dispositivos. E como eu falei, essa pesquisa trabalha com comércio eletrônico. Ainda hoje, qual é o canal que tem mais impacto, que gera mais atenção ainda nas pessoas? É a televisão. E em segundo lugar, a gente tem o online e assim por diante. Vocês percebem que apesar das mudanças, não são os meios que estão acabando? E a gente tem muitas vezes a tendência de pensar assim, agora o online é que funciona. Aí a gente corre lá pro Twitter. Aí o Twitter, não, peraí, o Twitter tá caindo um pouquinho, vou correr pro Facebook. E assim por diante. O que acontece, e o que as pesquisas em comunicação demonstram hoje, é que não é isso que acontece. As pessoas simplesmente não esquecem de um e consomem outro. Elas consomem cada vez mais em plataformas e em dispositivos diferentes. A gente não pode simplesmente excluir uma coisa em detrimento da outra. As pessoas só estão acrescentando e gastando cada vez mais tempo com isso. A gente, então, esse contexto da cultura da conexão, da cultura da convergência, mostra o seguinte pra gente. Você está dando para ver direitinho a imagem aí. A gente tem a mídia de massa, a comunicação de massa, que a gente já conhece, que é o tradicional, e que a gente já utiliza, e a nossa igreja utiliza muito bem a comunicação de massa com rádio e televisão, especialmente aqui no nosso território, na divisão sul-americana. Os colegas que acompanham mais o assunto sabem que a comunicação adventista aqui no território da divisão sul-americana tem um destaque gigante em todo o mundo, porque o que é feito aqui é pioneiro dentro da igreja adventista, e realmente essas mídias têm sido utilizadas de forma excelente. Aí a gente tem agregado a isso o digital. Então, a pessoa está assistindo TV, mas ela também está consumindo alguma informação no smartphone dela ou no tablet. E por último, que a gente considera muito pouco, é a experiência física, a experiência real. No mundo que está fora da TV, que está fora do digital e que acontece na nossa esfera, que faz parte da convergência. A experiência real, a experiência aqui no face a face, também faz parte do contexto da convergência. Com tudo isso, eu encontrei também essa pesquisa aqui, é de 2016, e ela diz que o Facebook é mais lido que a Bíblia, e isso, até aí você pode achar normal a frase, o Facebook é mais lido que a Bíblia, não há problema. Agora é entre os cristãos, o estudo vai afirmar. Os cristãos leem mais Facebook, estão consumindo mais Facebook do que o conteúdo bíblico. E aí eu me pergunto o seguinte, a gente tem uma missão muito clara, que está lá em Mateus 24:14. O evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se até nós cristãos estamos lendo mais Facebook do que a Bíblia, como é que a gente vai cumprir essa missão de pregar o evangelho para todas as nações, para daí vir o fim? E eu me deparei com uma fala de Ellen White que eu achei interessantíssima, está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 6. Eu já havia visto algumas que falam sobre a utilização das ferramentas de comunicação.
Mas ela fala o seguinte, eu vou fazer questão de ler o texto todo. É um parágrafo razoável, mas vamos ler juntos aqui. Precisamos empregar todo o meio razoável de levar a luz ao povo, que a impressora seja usada. E aqui, obviamente, a Ellen White está falando do contexto da época dela. E a gente sabe pela história que a Ellen White foi defensora assídua da utilização do meio impresso, que era o que havia disponível de tecnologia naquela época, de ferramenta de comunicação. Então, que a impressora seja usada e que se utilizem todos os meios de publicidade para chamar a atenção quanto ao trabalho. Isso não deve ser considerado como não essencial. Em cada esquina, vêem-se cartazes e placas anunciando o que está ocorrendo de várias formas, algumas das quais são do mais objetável caráter. Deveriam aqueles que possuem a luz da vida satisfazer-se com débeis esforços quanto a chamar a atenção das massas para a verdade? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 36 e 37. Quando a gente vê o texto anterior, de Mateus 24:14, e a gente vê o pedido que a Ellen White faz, a exortação que ela faz, que nós precisamos utilizar todo o meio razoável, a gente não pode se omitir em chamar a atenção das massas. E a gente olha para esse desafio gigante que a gente vê hoje, todas as mudanças que aconteceram, é muito fácil para nós nos colocarmos numa posição. Eu não me encaixo nessa categoria que tem que trabalhar com esse tipo de ferramenta. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que essa cultura da conexão, essa cultura da convergência inclui todo mundo. Qualquer tipo de pessoa. Então vamos continuar e falar um pouquinho das ferramentas que nós temos à nossa disposição, que a gente pode utilizar, conceitos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, e esses são conceitos que são utilizados pelo mercado, tá? Essa área de pesquisa, de convergência e de conexão é muito explorada pelo mercado. A gente vai ver aí as principais indústrias milionárias que existem no mundo hoje, indústrias de entretenimento, indústrias de comunicação, e hoje, se vocês analisarem, pegarem os dados das 5 principais empresas do mundo em termos de capital, todas elas são empresas de tecnologia, todas, tá? Sem exceção. Não é grupo de investimento, não são bancos, não são empresas de petróleo que dominaram o mundo por muito tempo. As empresas, em termos financeiros, que dominam o mundo hoje, são empresas de tecnologia. E elas estão bem estabelecidas lá, tá? Os que vêm depois dela estão bem abaixo. Por quê? O combustível do mundo hoje deixou de ser o petróleo. O combustível do mundo hoje deixou de ser o investimento financeiro. O combustível se tornou informação, relacionamento com as pessoas. Então a gente vai falar sobre algumas dessas ferramentas. Primeira coisa que a gente precisa compreender, e como eu disse, todos nós estamos incluídos nesse processo, é que nesse novo panorama da comunicação que a gente vê, todo mundo é ao mesmo tempo consumidor e produtor de informação. O Jenkins é um autor, é um pesquisador americano que escreve muito sobre esse tema, e ele é consultor, inclusive, dessas principais indústrias, é consultor da Disney, é consultor de várias produtoras de Hollywood. E ele vai falar exatamente isso. Nós todos deixamos de ter um papel isolado de consumidores da informação. Na teoria da comunicação, a gente conhece, vocês todos já devem ter ouvido falar isso em algum momento, mesmo aqueles que não estudam comunicação especificamente. Na teoria da comunicação tem um modelo tradicional. A gente tem um emissor, a gente tem um canal que transmite uma mensagem que chega em um receptor. Esse receptor recebe essa mensagem e gera significado. Essa é a teoria básica da comunicação. O que a gente vê hoje é que esse canal de distribuição, onde eu tenho um emissor que controla a informação através de um canal e que é recebido por um receptor ali na frente, esse canal deixou de ser uma via de mão única. Esse canal passa a ser uma via de mão dupla. Então, todo mundo que é emissor e chega lá em um receptor, esse receptor, ele também se torna emissor. Ele deixa de ser um consumidor passivo, que só recebe a informação e não faz nada com ela. Ele devolve essa informação. Como?
Pode ser através de um programa de televisão, e o Na Mira da Verdade é um bom exemplo disso, porque as pessoas que compõem o programa, quando o programa está acontecendo, ele não está acontecendo porque o Tito, que é produtor do programa, e um dos apresentadores, porque o Leandro está lá e ele escolhe as perguntas. Quem que faz o Na Mira da Verdade? São as pessoas, porque elas estão participando e elas estão enviando a pergunta, e ali o programa acontece. O canal, apesar de ser um canal de televisão, um canal tradicional, através de outras ferramentas, ele se torna um canal em que os próprios telespectadores também são produtores do programa. São eles que determinam o conteúdo. São eles que fazem a ponte para aquilo que vai ser falado no programa. Isso a gente precisa reconhecer e esquecer que nós estamos falando sozinhos. Isso não existe mais nessa era da conexão. Nessa nova cultura, ninguém fala sozinho. Se você estiver falando sozinho, você não está falando para ninguém. Você tem que falar com alguém. A comunicação, ela passa a ser um diálogo. Ela deixa de ser um monólogo. Então, primeira coisa que a gente precisa compreender é com quem nós estamos falando. Quem são essas pessoas? Não adianta pensar em falar para todo mundo. Você tem que ter um público específico. E é comum a gente pensar assim, não, um público específico, principalmente a gente que é de comunicação, a gente pensa assim, não, público específico eu tenho que dizer uma faixa etária, eu tenho que dizer se é homem ou se é mulher, tenho que dizer se é uma região geográfica. Não é disso que eu estou falando. O Leandro colocou muito bem aqui alguns exemplos. O seu público pode ser de 15 a 65 anos, mas o seu público é alguém que está interessado em uma informação específica. Você sabe que aquela pessoa, existem pessoas que precisam e que têm interesse em determinado pedacinho de informação que você pode oferecer, que você pode começar a conversar com ela. Depois, a gente também precisa compreender o quê? Um elemento principal nesse novo modelo de comunicação é que a gente tem que ter conteúdo. A superficialidade, ela se tornou uma coisa comum. A gente precisa saber o que nós estamos falando. Primeiro para quem, depois o que nós vamos falar. E a gente também tem que considerar, não pode se esquecer de forma nenhuma, que nós vivemos numa sociedade de dados. Quando Ellen White fala que o mundo está utilizando, inclusive, meios questionáveis ali, naquela estação que eu coloquei, a primeira coisa que eu pensei foi nisso, a utilização de dados. É um assunto super polêmico, que exige uma discussão ética muito grande, mas que é inegável e é imutável em que nós estamos vivendo uma sociedade de dados. Tudo que você faz e tudo que nós fazemos hoje é dependente do online praticamente, até para ir no banco. Mesmo que seja fisicamente, você tem que gerar um códigozinho através do seu celular para poder sacar o dinheiro, né? Tudo que nós fazemos é cada vez mais conectado com o online. E tudo é rastreável. O principal bem que é produzido pela internet hoje são dados. E são os dados pessoais das pessoas mesmo. São informações sobre nós. Teve um tempo atrás, não sei quantos viram, já tem um tempinho, mas que apareceu e esse link não está mais disponível, não adianta procurar, que o Facebook tirou do ar. Mas o Facebook tinha uma pagininha sobre cada usuário que dizia, inclusive, por conta dos seus cliques, dos seus links, não é algo que você preencheu no formulário, não. Que dizia, por conta daquilo que você clica, daquilo que você gosta de ver, qual é o seu provável posicionamento político. Você pode nunca ter dito aquilo ali, mas o Facebook dizia. E eu tive curiosidade de ir lá e ver a minha pagininha, que tinha as informações sobre mim, quais eram meus interesses e o posicionamento político. Eu não vou falar o meu posicionamento político aqui, mas o Facebook sabia meu posicionamento político. Eu não posto nada sobre política, não é algo que eu me envolvo publicamente. Mas o Facebook sabia. Simplesmente pelo meu perfil de consumo de informação. Os links que eu clicava. Então a gente vive numa sociedade de dados. E isso pode ser uma ferramenta excelente para o bem ou uma ferramenta poderosa para o mal. Fato é que nós podemos utilizar esses dados de forma ética e de forma produtiva. Vou usar um exemplo da Novo Tempo. Meus exemplos sempre são da Novo Tempo, porque minha experiência é lá.
A Novo Tempo tem uma escola bíblica, em que as pessoas, os interessados, se cadastram. O cara que é pastor, lá num distrito super distante da Novo Tempo, ele pode saber, ele pode ter acesso aos interessados na cidade dele, que já pediram o estudo bíblico, ou que entraram em contato e fizeram uma pergunta. Por quê? Os dados estão lá disponíveis para nós utilizarmos. E a gente muitas vezes simplesmente deixa isso de lado. Esquece que informação é poder. E informação pode ser um poder excelente, um poder maravilhoso para ser utilizado como ferramenta evangelística. Próxima questão, extremamente importante, que a gente não pode esquecer. Autenticidade. A cultura da conexão, a cultura da convergência não existe sem autenticidade. A mensagem no mundo da internet não existe sem autenticidade. É muito fácil, hoje em dia, descobrir, perceber quem não está sendo autêntico. E eu não estou falando aqui de fake news, estou falando de autenticidade de verdade. E no nosso caso, isso é mais importante ainda. A gente sabe que a mensagem sem o exemplo, ela perde muito da sua validade. A autenticidade é extremamente relevante. Na internet, na combinação da cultura midiática que nós vivemos hoje, a autenticidade é um ponto central. Próximo ponto é o engajamento. Essa é uma palavra que a gente ouve bastante quando está falando de internet. A comunicação hoje, ela precisa gerar engajamento. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês uma ideia da jornada que a gente pode propor, do que a gente pode fazer para conquistar as pessoas nesse novo contexto. Mas o que é engajamento? É quando você consegue, através da comunicação que você está fazendo, gerar uma reação de envolvimento das pessoas. E é isso que a gente busca. O que a gente faz? De maneira nenhuma, a gente quer que a semente caia e simplesmente morra. É justamente o jogar a semente e ela ter a capacidade de se aprofundar ali e de germinar, é o gerar o engajamento. Seja através de alguém compartilhar o seu conteúdo, de alguém comentar, de alguém pegar aquilo e mandar pelo WhatsApp para outra pessoa. Isso é engajamento. Junto com o engajamento, a gente tem a participação, que é o exemplo que eu estava dando anteriormente aqui em relação ao Namira. O conteúdo que a gente coloca hoje disponível nesse contexto, ele precisa gerar participação das pessoas. Ele, como eu falei, precisa ser uma conversa. Se for um monólogo, vai cair por terra. Tem um público talvez muito específico. A tendência é que cada vez mais ele deixe de funcionar. A gente vive esse momento de transição. A tendência é que as pessoas, as crianças que estão sendo criadas hoje, que se você der um celular de botãozinho, ela não vai saber mexer, porque ela só sabe mexer na tela touch, e quem tem filho pequeno com certeza já viu isso acontecendo, porque eu já vi várias criancinhas, a criança nunca viu um celular de botão, você dá um celular touch para ela, ela sabe como mexe em tudo. Melhor do que o pai e a mãe, muitas vezes, né? Essa geração, esse modelo do monólogo não vai funcionar mais. A gente precisa estar preparado para trabalhar com um modelo de participação. A cultura participativa é elemento central na cultura da conexão. As pessoas agora elas precisam ter espaço para participar. A gente precisa oferecer esse espaço. E uma coisa que para nós também é uma ferramenta maravilhosa é a propagabilidade. Aqui nessa imagem dá pra gente ver bem. Através de um celular, a gente tem conexão com quantas pessoas? Você consegue conversar com quantas pessoas? Influenciar quantas pessoas? E cada pessoa que você vai influenciar mais quantos? A comunicação bem feita, na cultura da conexão, ela gera propagabilidade. Cada vez mais, um conteúdo vai alcançar cada vez mais pessoas. E isso vai ser sempre multiplicado numa escala aritmética. E o principal disso tudo, nada disso que a gente viu até agora tem alguma relevância, vai ter qualquer capacidade de funcionar se a gente não tiver conteúdo. E isso é o tema que eu menos precisaria falar aqui, porque conteúdo é o que a gente mais tem.
Se tem um povo que tem uma mensagem para passar, que tem um conteúdo para ser transmitido, somos nós. A gente só precisa achar a forma certa de fazê-lo. Mas o conteúdo a gente tem. A gente encontra a linguagem, a gente vai aplicar a técnica. O conteúdo está aí na nossa mão. Mas o conteúdo é o ponto central. A profundidade desse conteúdo. Informação é o que mais existe disponível no mundo hoje. Tem um filósofo alemão que fala do conceito da economia da informação. Desculpa, a economia da atenção. Por quê? A gente tem tanta informação bombardeando todo mundo o tempo todo que a gente fica meio sem saída, a gente não sabe muito para onde correr. O que acontece? A gente acaba criando uma cultura de seleção da informação, porque se a gente for consumir tudo que aparece pra gente hoje, a gente fica doido. É impossível. E tem inclusive uma síndrome relacionada a isso, né? De consumo de informação frenético. A gente fica maluco. A gente passa a desenvolver um processo de selecionar aquilo que vai ser consumido do ponto de vista de informação ou não. Isso se chama economia da atenção. A atenção passa a ser um bem cada vez mais escasso, porque tem muita coisa, tudo compete. E a chave para a gente alcançar a atenção das pessoas e se posicionar nesse momento de economia da atenção é o conteúdo relevante. É a forma como a gente apresenta. Informação superficial, a internet está cheia. É o que mais tem por aí. A qualidade e a relevância do conteúdo é que vai determinar o sucesso ou se aquilo que você está fazendo vai ser bem sucedido ou não. Vou passar rapidinho por esse aspecto. No modelo tradicional e antigo da comunicação, a gente tinha várias peças. Imagine que cada quadradinho desse aí, cada corzinha, é uma mídia diferente, é um produto midiático diferente. Um pode ser um vídeo, o outro pode ser um programa de rádio, um programa de TV, um artigo de revista. Quando a gente pega tudo isso e junta, o que dá? Nada. Por quê? Uma coisa é independente da outra. Elas não são relacionadas. São conteúdos legais, mas quando a gente junta, eles não geram um novo sentido. No novo modelo, a gente tem peças que, quando vistas isoladamente, elas têm seu sentido, elas cumprem seu papel. Agora, quando elas se juntam, aí a gente gera um novo significado. É aquela ideia do 1 mais 1 é igual a 3. Porque as pecinhas colocadas, encaixadas, elas oferecem uma nova experiência para quem está consumindo a informação. E nós temos um potencial enorme para trabalhar com isso, porque nós temos muita informação de qualidade sendo produzida e sendo distribuída por aí. Esse modelo, e aqui eu estou quase caminhando para o final, esse modelo é um modelo de jornada do consumidor, bem aplicado no contexto do comércio eletrônico. E pode ser muito bem aplicado para a gente. A primeira etapa da jornada do consumidor é quando ele entra em contato com determinada informação sobre determinado produto, sobre determinado serviço. A segunda, ele passa por uma fase de análise daquela informação, se aquilo realmente é legal para ele, se ele pode pagar, se ele não pode. Ele vai pesar os prós e os contras, até que ele entra na terceira fase, que é a fase de compra. E alguns modelos de jornada utilizam uma outra palavra. Eles utilizam a palavra conversão, que pra gente, né, batatas, dá certinho. Aí a gente entra na fase de conversão, na fase de compra. É quando a decisão é tomada. Eu recebi informação, eu analisei, ponderei e agora eu tomo uma decisão em cima dela. Depois eu passo por uma fase de retenção, em que aquele cliente ele vai ser fidelizado, porque ele tomou a decisão de compra, mas ele ainda pode devolver o produto. Então, ele foi convertido, mas ele ainda pode desistir e sair fora. Até que a gente chega na última fase, que é a fase de advocacia. É a fase em que aquele cliente que você trabalhou desde a fase de consciência, de apresentar informação, agora ele se torna alguém que vai apresentar a informação para outra pessoa para levá-la para uma nova jornada de consumo. Eu tomei a liberdade, alguns já podem ter visto esse modelo aqui. O pastor Sam Neves, eu coloquei o crédito ali embaixo, ele é o diretor associado de comunicação da Conferência Geral. Ele é brasileiro, trabalha lá na nossa sede. E ele apresenta esse modelo com uma proposta de como nós precisamos trabalhar
Não apenas com a comunicação, porque o processo vamos colocar aqui, a jornada do nosso consumidor, a jornada de conversão, ela vai passar por várias etapas e vai passar por vários departamentos que precisam trabalhar integrados. A chave da cultura da conexão é a integração dos meios tradicionais da mídia de massa, dos meios digitais, das novas mídias e da experiência. Nada vai acontecer se a gente não conseguir integrar esses elementos. Então ele trabalha aqui na primeira camada. Isso aqui seria um funil de vendas. Também um conceito muito utilizado no comércio. Funil de vendas. Primeiro, o engajamento, que seria essa fase de atrair atenção. E aí a gente vê várias opções de meios sendo utilizadas ali. A gente vê celular, telefone, carta, casa, rádio, TV, internet. Depois, a gente vem para uma fase que ele coloca ali como fase de oração. Seria a fase de consideração. Junto com o estudo bíblico, que também vai depender de diferentes meios. Depois a gente entra na igreja local, naquele cinza antes do batismo ali. A gente entra na igreja local. É a fase que a experiência no mundo real, ela cria o seu peso. Não vai acontecer a chegada no final do funil, não vai acontecer o processo final da jornada do consumidor sem essa experiência. A gente tem o batismo, que seria esse momento da venda mesmo, da conversão. E por último, ele usa a expressão TMI, que é Total Mission Involvement. É a fase da advocacia. Foi batizado, foi feita a conversão, agora essa pessoa precisa se tornar também alguém que vai divulgar a informação. Como que isso acontece? Meu ponto principal. Se vocês puderem guardar uma coisa do que eu falei hoje, eu queria pedir que vocês guardassem isso. Existe uma série de elementos que contribuem para a gente chegar no final desse funil, no envolvimento na missão. São diferentes meios de comunicação, é a participação pessoal, é a participação da igreja, é um conjunto de ações. E para finalizar, eu queria falar o seguinte. Como eu já falei algumas vezes aqui, a nossa igreja, ela tem excelentes iniciativas na área de comunicação. Excelentes. Tanto das instituições que pertencem à organização, como de pastores locais, como de campos específicos, como de membros leigos. Existem excelentes iniciativas espalhadas por aí. O que muitas vezes tem acontecido é que a gente não pega isso e integra. Enquanto o mercado está investindo bilhões e bilhões de dólares numa cultura da conexão, em que as produções, os meios são utilizados de forma estratégica, a gente não quer usar estratégia nenhuma. A gente acha que sozinho ou de qualquer jeito vai funcionar. A gente acredita muito no poder do Espírito Santo, é claro. Mas a gente também tem a nossa parte para fazer. E a nossa parte é ser estratégico naquilo que fazemos. Lá em 1 Coríntios 9:20, que Paulo fala que ele, quando é com os judeus, ele tem uma linguagem, ele tem uma estratégia de abordagem. Quando é com os gentios, ele tem outra. Ele não é uma coisa só para todos. Ele sabe trabalhar estrategicamente e a gente precisa buscar essa estratégia. E essa imagem para mim, o que eu queria deixar de final para a nossa reflexão, é que a gente precisa construir. Não adianta a gente querer apagar o que foi feito ou começar muita coisa do zero. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deve inovar e tomar novas iniciativas. Mas a gente deve olhar o todo e pensar onde eu posso contribuir. A gente precisa construir um murinho. Ele já está começado. Falta um tijolo aqui, falta um tijolo ali. A chave dessa cultura da conexão é a integração. Se a gente souber utilizar as ferramentas, se a gente tiver estratégia na utilização das ferramentas que estão à nossa disposição de forma integrada, aí sim a gente vai conseguir trabalhar esse funil de vendas. É ruim usar a expressão vendas, né? Mas a gente vai conseguir trabalhar esse funil de conversão, que é utilizar todas as ferramentas que estão por aí disponíveis de forma estratégica para a gente chegar
no nosso objetivo principal, que é o envolvimento total das pessoas que nós queremos alcançar. Obrigada.